E aí, pessoal, o caso Grando e uma política de futebol que se repete há bastante tempo e que prejudica, inclusive, as finanças do clube. Vamos mostrar aqui alguns casos e por que isso precisa terminar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora fique com a LR Energia Solar, as placas solares para você diminuir a conta da luz. Você vai entrar agora na descrição e vai perguntar assim, eu quero saber os planos promocionais da LR para eu botar as placas solares na minha casa. E você vai ver que já no primeiro mês, quando ele pegar a tua conta, fizer a simulação, no primeiro mês, tu já vai pagar abaixo do que você paga hoje. Porque quando as placas solares forem instaladas, você vai ver o desconto. E essas placas custam menos do que esse desconto. Não tem desculpa para não ter as placas solares da LR Energia Solar. Gente, o caso Grando. O que é o caso Grando? Gabriel Grando, Chapecó, jogador da escolinha do Grêmio. Assim como o Alisson, assim como o Serrote, assim como o Ronald, lá da escolinha, lá do Cristal. Fez um campeonato bom, o pessoal da escolinha botou ele dentro do ônibus, trouxe para cá. Ele veio menininho ainda. Fez toda a trajetória no Grêmio. Aí foi utilizado um ano, não deu certo. O Grêmio contratou um goleiro caro. Fracassou. Aí foi utilizado no outro ano, o pessoal reclamava. Veio outro goleiro caro, não funcionou. Aí o Grêmio disse, vou fazer a minha vida fora daqui. E aí alguns clubes começaram a projetar a ida dele para outro lugar, em razão da ideia de que ele possa ser um goleiro de ponta, com confiança e com tranquilidade. Aí tu vai dizer o seguinte, César, mas aqui não foi bem, não foi bem. Eu posso dizer sim, que ele tem altos e baixos aqui. Mas essa é uma política. Ela não é uma análise em cima do jogador. Cuiabano, lateral esquerdo, que aqui disseram que não dava. Estava sempre lesionado, tinha problema extracampo, toda hora tinha notícia jogada no mercado. Aí sai por 8 milhões de reais. Esta semana o Botafogo negou 50 milhões de reais da Premier League. Nesta semana. Fazendo gols nos jogos, mostrando força, chegando na frente, jogando numa linha da frente, jogando como lateral. 50 milhões. Outro que começa a jogar lá, Nathan Fernandes, que também foi vendido rapidamente. Lembrando, Nathan Fernandes estava na categoria de base como um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Aqui, não. Em determinado momento, não serve. Vocês lembram? E aí, quantos atacantes de lado o Grêmio trouxe? Quanto o Grêmio gastou? Aí a gente vai um pouquinho mais. Zé Guilherme foi pro City, Grupo City, porque viu que aqui não teria oportunidade, porque viu que com o Cuiabano foi assim. Por que com ele não seria diferente? E ele saiu. Cauã Kelvin, centroavante, que está na Europa, está em Portugal, que ainda não estourou, igual. Não quero renovar. Por quê? Porque aí eu não vou ter oportunidade. É um turbilhão de jogadores novos a todo momento que a categoria de base fica em plano secundário. Vocês se deram conta que o Ronald, que entrou, foi a surpresa. E o Ronald está aí há horas. E o Grêmio já botou 200 volantes novos e contratados. Porque isso é uma política. Isso é uma política. A política de acreditar mais em jogadores contratados do que em jogadores oriundos das categorias de base. O Grêmio chegou ao absurdo de ter o Rafinha como titular e o Wanderson como reserva. O Wanderson vai ser titular a partir do momento em que fracassam os laterais esquerdos e o Rafinha joga improvisado lá. Porque o Grêmio não acredita de fato nisso. Isso é uma política, sobretudo entranhada de 2018, 17 para cá. Antes até
o Grêmio fazia força de apoiar um ou outro jogador da base, o Grêmio botava ali. Mas de 17, 18 para cá, terminou isso. Terminou isso. E é preciso que a gente pense isso, porque isso está impactando claramente nas finanças do clube. O Grêmio agora precisa contratar. Precisa contratar. Loucamente. O Grêmio sabe da dificuldade. Só peço que troque as pessoas que contratam, mas o Grêmio precisa contratar. Vai ter que se endividar ainda mais endividado do que já está. Para não cair, e se cair a gente sabe que termina. Que aí o Grêmio vai virar um time menor do que é, porque o Grêmio vai ter ficado dois anos na segunda divisão no intervalo de 5 anos. A gente sabe disso. A gente sabe que precisa. Todo mundo no Grêmio sabe. Por quê? Porque contrataram mal. Contrataram mal. Vocês já pararam para pensar, se o Grêmio tivesse apostado no Gustavo Martins, se ele daria um resultado tão ruim como deu o Gemerson? Pois o Gustavo Martins custa 1/10 do que custa o Gemerson. E eu estou dizendo aqui que o Gustavo Martins não serve. Não serve. Mas se tu vai trazer um jogador, o Rivarola, ok. Agora, tu gastar 10 vezes o que gasta com o Gustavo Martins para ter o Gemerson, não traz o Gemerson. É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso. E quando a gente aprende que essa política é uma política entranhada na estrutura, que sempre superdimensiona quem chega no aeroporto, é que tu te dá conta que o processo todo precisa ser modificado. Todo o processo precisa ser modificado. E não adianta aqui a gente encher de jogador da base sem um critério. Não é isso que eu estou pedindo também. O que eu estou dizendo é uma política de futebol errada que foi entranhada aqui durante 10 anos e que nós precisamos tentar, aos poucos, se desfazer. Se desfazer. Fazer uma linha de trabalho, até plano de carreira para esses jogadores e voltar a colocar na cabeça dos meninos que no Grêmio você vai jogar. Se fizer tudo certo, se trabalhar tudo bem, vai jogar. Essa é, para mim, a grande luta do Grêmio nos próximos meses. Se o Grêmio conseguir construir isso, nós vamos estar, aos poucos, mais uma vez, agregando situações. Se o Grêmio não conseguir fazer isso, nós vamos quebrar. Nós vamos quebrar. Porque se continuar pagando Babilônias por jogadores como Gemerson, como Thiago Volpi, como Edenilson, como Camilo, não tem como sustentar. Não tem como sustentar. E é basicamente isso que a gente está falando por aqui. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.